Boa noite. Agora, 22 horas e 42 minutos. Quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Estava aqui fazendo meus estudos, né? E resolvi fazer esse vídeo e estudarmos juntos, né? Esse que eu estava lendo aqui. E como sou aluno como vocês, e essa é a nossa classe. Eu tenho feito alguns estudos que quero compartilhar também com os colegas sobre Cabala. Eu não vou me aprofundar muito, né, porque Cabala é complicado, não é fácil. Mas vamos tentar explicar aqui mais ou menos o que é que eu estava vendo aqui. Aqui, deixa eu ver esse vídeo. A Ensof, né, que é a parte de cima. Aqui, né, são as Sefirot. A gente vai falar só de a Ensof, poder a gente pegar, a gente, né, depois se a gente quiser trocar aí as figurinhas, né, usar aí o Instagram. Eu uso mais o Instagram, não uso muito o Facebook não. A gente conversa aí sobre algumas dúvidas que a gente tem. Eu tenho dúvida pra caramba, difícil, mas vale a pena estudar para poder você configurar melhor, né, as religiões, porque a Cabala é a essência, né? Então você começa aos poucos, né, claro, a vislumbrar essa chave, né, que é uma chave. E isso é utilizado por muitas religiões. Essa chave, a Cabala é uma chave que abre, né, essa busca pela unidade, né, que é o Criador, a unidade. Vamos pegar bem devagar. Primeiro vamos fazer aqui uma harmonização para poder aquilo que for lido depois, né, penetra. Vamos fazer uma harmonização rapidinho e aí eu entro na leitura, tá bom? Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso. Aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, pela vontade de Deus, nosso Pai, ao qual a honra e glória para todos sempre. Amém.
fonte eterna de tudo que existe. Preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão e sereno contigo. Dá-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade de mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Amém. Então, gente, eu vou pegar aqui primeiro no livro de Papos, que ele tem aqui uma mensagem muito importante e a gente vai entender já uma situação, né? Porque o período que ele escreveu é 1800 e alguma coisa, foi antes de 1900. Eu não tenho a data certa dele aqui. E os estudos que ele faz, ele divide, ele separa. E no outro livro que eu utilizo, já está de uma outra forma. Então, note que é dizer assim, ninguém consegue compilar e dizer assim, eu conheço profundamente. Pode ter um conhecimento, é uma teoria ou uma prática de acabar, mas ela ao tempo todo uma modificação, um novo conhecimento, um novo despertar, vamos dizer assim, um novo entendimento. Então é complicado você dizer, né, que já está apto, conhecedor. Muito complicado. Moisés dividiu seu ensinamento em duas partes. Em duas partes unidas por uma terceira. A primeira, uma parte escrita, a letra formada por caracteres ideográficos de triplo sentido e constituindo o corpo. A segunda, uma parte oral, o espírito, constituído a chave da parte precedente. A terceira, entre as duas partes, um código de regulamentos relativos à conservação escrupulosa do texto, formando a vida da tradição, tendo a jurisprudência como princípio animador. Então, nota que ele colocou em três condições, né? Isso no livro de Papos. A vida da tradição dividiu-se em Misna e Gemara, cuja união formou o Talmud. Finalmente, o espírito da tradição, a parte mais secreta, constitui o Sefer Yetzirah, o Zohar, com o tarô e as clavículas em anexo. O conjunto forma a Cabala. Então, juntando Talmud, Sefer Yetzirah, Zohar, e ele aplica o tarô, né, o Papos, né, e as clavículas de Salomão. Aí que já são a prática, né? A cabala prática, né? As clavículas de Salomão, enfim, já é uma coisa mais voltada à teurgia, práticas mais profundas, que eu não aconselho, né? Porque, como eu já falei, eu me utilizo somente da parte teórica e a parte de contemplação, de meditação, da prece, da oração. Finalmente, o espírito da tradição, a parte mais secreta, constitui o Sefer. Já foi. A Cabala, a tradição oral,
é a parte iluminadora de um ser místico constituído por Moisés, sob o plano dos seres criados. É, ao que saibamos, a única tradição que se apresenta com esta característica elevada e sintética. Essa é a razão de ser de sua unidade e de sua fácil adaptação e intelectualidade ocidental. A Cabala é a ciência da alma e de Deus em todas as suas correspondências. Ela ensina a prova que o todo está na unidade e que a unidade está no todo, permitindo, graças à analogia, que se remonte a imagem ao princípio ou que se volte do princípio à forma. Então é um loop, né? O Criador está no todo e o todo está no Criador. Então tem um loop aí, né? Uma letra hebraica é, para o cabalista, um pequeno universo, com todos os seus planos de correspondência, assim como o universo é um alfabeto cabalístico com suas cadeias de relações vivas. Assim, nada é fácil de compreender e nada é mais difícil de estudar do que a Santa Cabala, centro verdadeiro de toda a iniciação ocidental. 3 planos da existência, chamados 3 mundos, manifestam a unidade criadora fora dela mesma. Encontramos esses 3 mundos em toda parte, tanto em Deus como no universo ou no homem. Cada um deles manifesta os 3 planos da existência. Nós os encontramos integralmente num grão de trigo, num planeta, num verme, num sol, numa palavra humana, assim como um sinal de escrita. Assim, não é de admirar que os cabalistas tenham sido considerados pelos pretensiosos e pelos ignorantes, através de todas as épocas, como ingênuos sonhadores e como sábios prodigiosos pelos iniciados. A posse das chaves cabalistas abre o futuro, o sucesso e o céu a qualquer religião ou a qualquer fraternidade de iniciados. A perda dessas chaves condena à morte aqueles que deixaram apagar-se a preciosa luz. Deu para entender? Então, ela se recria o tempo todo. E todo estudante ele tem que permanecer seguindo, porque ele já encontrou as chaves, ele só tem que permanecer nela, estudando, lendo, e sempre se sentindo que não entendeu, que não compreendeu, que você precisa continuar. Então esse é o loop, essa busca. Só que o nosso ego, né, e a mente, ela faz com que a gente se perceba entendedor, se perceba, né? Mas na realidade não. É por isso que a gente tem que ter o cuidado, né, de dizer que eu sou um mestre em determinadas coisas, porque a teoria e a prática elas estão sempre sendo sobrepostas, sendo você vê o cientista ele tem lá encontrou uma fórmula e tal, daqui a 100 anos aquela fórmula já está sendo revelada por um outro cientista e assim sucessivamente. Então não tem como ser detentor do conhecimento, porque ele está sempre sendo revelado, está sempre sendo, como diz o outro, né? Eu gosto muito do
da série do Sheldon, né? Como é que é o nome? Deixa eu me lembrar aqui. The Big Bang Theory. Que o Sheldon, ele é um cientista muito, né, completo, aquela coisa toda, e tudo ele tem fórmula, tem método. E a mãe dele é uma evangélica rigorosa que mostra para ele que o caminho é Deus, e ele nega nessa situação. Enfim, ele está sempre o tempo todo com medo de alguém, ou algum aluno, ou algum professor, consiga mostrar que ele está errado sobre a questão. Então ele é o tempo todo querendo estar, né, colocando o ponto dele como a evidência concreta e exata. E não é. E aí ele está sempre em situações delicadas, né, porque algum aluno ou colega ou a mãe dele mesmo coloca ele numa situação menor. A gente lida muito, né, nessa situação, né, dessa prepotência que a gente coloca quando a gente está superioridade com algo que a gente domine, né? A hipocrisia. E a hipocrisia ela é danada para dar essas pernadas, né? Qualquer um, até em mim mesmo, né? Ser prepotente e achar que que está dominando alguma coisa e não tá, na realidade não domina nada, ninguém tem um domínio, né? Porque ao tempo todo vai existir aquele debate de um outro entendedor, né? A competição, a competitividade, porque são engrenagens, né? A mente são justamente isso, uma engrenagem, né? E são várias mentes. Então, quando você domina algo, né? E aquele outro também domina, são duas mentes dominadoras. Então, uma vai querer tentar sobrepujar a outra para que aquilo que ele coloca como ponto de vista correto, ele vai tentar achar uma falha para poder. Isso é o mundo, é a natureza humana sendo, vamos dizer assim, evolutiva e por trás, né, a essência divina, né, porque nós somos seres dual, né, matéria e espírito. Então a gente é só o caminho dessa evolução. A gente não é o domínio da evolução, a gente é o caminho. Ela está o tempo todo se modificando. Aí a posse das chaves cabalistas abre o futuro, né? Então essa chave ela está o tempo todo à nossa disposição quando a gente se mantém, né? Estudante, humilde e sempre não entendedor, sempre buscando esse conhecimento. Que aí tem aqui como Papos relata, né? Na época de Ptolomeu, os judeus não podiam mais traduzir o Sefer de Moisés. Perderam sua vida independente aos poucos. Só os essênios que possuíam as chaves da Cabala perpetuaram seu espírito graças ao cristianismo. Então, os essênios até hoje, né? Quem estuda rosacrucianismo sabe que a fonte está nos essênios. Os essênios são os terapeutas do mundo, né? E existem muitas técnicas no rosacrucianismo que são perpetuada a herança, né, dos essênios. E isso é muito legal, né? Porque os essênios eles só trabalhavam em função de ajuda, né, de cura, essa coisa maravilhosa que a gente vê hoje também com nossos médicos, né? São as pessoas que cuidam dos outros seres humanos. E aí diz: hoje o Apocalipse está fechado para os
católicos romanos, assim como para os evangelistas protestantes, para os ortodoxos e para os armênios. As chaves estão perdidas para eles. Isso Papos diz. Então, aquele que se acha, né, perde a chave. Dentro das lojas maçônicas, a acácia já não é conhecida. A coroação de Irã não foi conservada no vaso místico. Ateus, ambiciosos, ignorantes dizem INRI, aquelas letrinhas que estão em cima da cruz, né? E riscam Yahvé dos frontrões de seus templos. São ainda mais deploráveis que o clero que injuriam, pois esta conservou pelo menos a devoção que faz os santos, embora tenham perdido a tradição que faz os iniciados. Por isso, ainda é necessário falar um pouco de Cabala, embora já tenhamos esboçado alguns traços em capítulos anteriores. Temos que continuar falando dela. Vejamos, pois, alguns dados sobre os três mundos em si mesmo. Isso é, em seus princípios constitutivos e suas tríplices manifestações. As imagens ideais destas leis, de suas relações, de seus princípios, são representados pelas letras ideográficas da língua hebraica. As 10 numerações secretas, ou sefiró, e as operações de aritmética sagrada. Sefiró, plural, sefirá, singular, né? Já está bem, vamos dizer, já está bem fixado isso, mas a gente tem que estar todo o tempo, né, colocando. A Cabala estabelece, em primeiro lugar, uma lei geral da qual a criação inteira será simplesmente uma aplicação. Essa lei é a trindade derivada de sua unidade primordial, se estudamos as origens aspirando à fusão da unidade, se estudamos os fins e o desenvolvimento num ciclo quaternário, e estudamos a vida num período. O seguinte, Papo aqui nesse livro, ele trata dessa condição das 10 Sefiró, mas a gente tem o Ein Sof. Então a gente vai falar sobre o Ein Sof. Vamos estudar junto, quer dizer, né? E em Papos que o Ein Sof tem os universos, né? Que são 5 universos. Que vão fazer essa ligação com as Sefirós. No Papos ele separa, ele coloca 4. O Ein Sof absoluto, né? E aí ele coloca somente 4 mundos. O Atzulu, o Breliá, o Etzirá e o Asiá. Que agora eu vou explicar quais são esses universos. São os mundos, são os universos. Para poder a gente não ficar um trabalho muito longo, tem que ser prático. A gente vai utilizar agora o Talmalach, o nome dele, que é o cristianismo gnóstico, né? A cabala do cristianismo. Que aí ele tem os universos que o Papos não colocou como 4. Nesse livro ele coloca os 5, que são os seguintes. São os Olamot, os universos. Os 10 Sefiró se manifestam por meio de 5 dimensões, ou níveis chamados de Olamot. Olamot que significa universo. Esses Olamot são conhecidos como o universo de Adão Kadmon. Papos ele separa o Adão Kadmon e fala de 4 universos. No do Talmalach ele coloca já os 5 universos. Vê como é que as coisas são modificadas. Papo lá em 1800, mas ele deve ter estudado bem anteriormente. Passa por Stanislas de Gaeta. Enfim, existe uma compilação com Stanislas, aí tem uma compilação com Papos, que é muito boa também, e aí tem uma outra configuração. Então, e tem os cabalistas também com uma outra configuração.
O importante é não perder as chaves, mesmo que tenhamos essas visões diferentes. Aqui ele diz os 5 universos. Ele conta com Adão Canimon, o ser humano primordial, o universo de Atzilu, que é a emanação ou proximidade, o universo de Beriá, que é a criação, o universo de Etzirá, que é a formação, e aí ele bota o último universo, que é a Ziá, que é a ação. Então esses 5 universos fazem com que o Ein Sof, né, a parte superior, que vai alcançar as Sefirot mais abaixo. Então vamos lá. O Zolamut se estende da morada superna do divino até o plano material da existência, sendo o universo de Adão Carimon o mais próximo à luz infinita, e Asiá o plano material da existência. Asiá fica mais lá perto de Malkut, né? Os 10 Sefirot se manifestam em cada Olam, em cada Olam. E assim, há 10 Sefirot de Adão Kadmon, 10 de Atzlu, notem, né? São 10 Sefirot para cada universo. Dá um total de 50 portas. Você vê como que eles estudam fazendo essas compilações, essas abertura de universo dentro de uma Sefirah. É complicado, é muito complicado, mas devemos estar, né? Por isso eu prefiro essa configuração teórica, né? E a contemplativa, a meditativa, porque a gente lê, aí acabou, a gente esqueceu, deixou a leitura de lado, aí você vai descansar ou fez uma meditação, relaxou. Há uma abertura, há uma porta que você vai viver no universo e vai, né, como se diz, comungar com aquele universo. Os 10 Sefirot se manifestam em cada Olam, né? Aí vamos lá. Em 5 Olamot corresponde o nome divino de Yahvé. Nesses 5 universos corresponde ao Tetragramaton, que é o nome sagrado de Deus. E ele só é dito uma vez por ano. Então vamos lá. Como é a leitura, a gente vai fazer aqui a pronúncia, né? Corresponde aos 5 nomes divinos de Yahvé, né? O Yud, Re, Vo, Re, muitas vezes chamado de Tetragramaton, por ser composto de 4 letras: Yod, Re, Vav, Re, escrito da direita para a esquerda. Aí, Adão Kadmon representado pela parte superior do Yod. Aí você vê, em cada letra hebraica são configurados universos, né? É por isso que eles são caracteres que representam várias significação para os cabalistas. E aí você fica se aprofundando demais, você fica meio... Por isso que tem que ir com muita calma. O Atzulu pelo corpo do Iod, o Beriá pelo primeiro Re, o Etzerá por Val e o Atziá pelo Re final. Costuma-se dizer que esse nome divino está contido no universo de Adão Kadmon e contém em si os outros nomes divinos usados como prêmio. Então, dentro do Adão Kadmon está todos esses outros universos, né, que acabei de citar. O Beriá, o Etzirá, o Aziá estão dentro de Adão Kadmon. O nome divino de Yeshua ou Yeshuda, Yeshuab, tem a configuração das 4 letras hebraicas, né, que tem a configuração do tetragramaton, com a adição de Shi, uma letra hebraica.
que no livro de Papos ele tem como uma configuração diferente. Para nós, estudantes, o Xi, a letra hebraica Xi, é o fogo. Papos ele conota com uma outra configuração. Se não me engano, terra. Se não me engano, terra. Representa a encarnação da presença do poder divino da Yahvé, e assim a energia espiritual de Adão Kadmon. Portanto, o universo de Adão Kadmon e os Sefirot que contém representam a alma do Messias. Isso tem relação com a denominação filho de Adão, filho do homem, usado por Yeshua nos evangelhos. Para entender um pouco a natureza do Zolamot, podemos considerá-los em termos do Sol. Aí ele faz aqui uma analogia que eu não vou me pegar nessa analogia não, porque são várias analogias aqui para poder fazer um entendimento melhor. Mas aí tem muito texto, aí a gente vai ficar, já está com 31 minutos, não pode ser muito longo. Outra forma de entender o Lamor está no nível tal. Então vamos lá. O Adão Kadmon está dividido, é a vontade. O Atzulu é a mente. Beriá, o pensamento. Yetzirah, a fala. Asiá, a ação. Então essa divisão é a melhor forma para a gente poder entender esses universos. E a menor maneira de analisar é considerar o processo criativo do arquiteto, né? O arquiteto ele desenha, faz o projeto, tal, aí ele pega, passa o projeto por aqueles o chefe da obra, ou o chefe da obra vê a configuração do desenho, passa isso para o seu vamos dizer, os pedreiros, né, a parte que vão construir, e assim sucessivamente, né, até chegar até a criação, né, até a manifestação do prédio. E o arquiteto ele vai à obra para poder sempre verificar como está acontecendo a manifestação do pensamento dele. Essa é a analogia simples, né, da coisa. Bem, era isso. Essa parte do Adão Kadmon, certo? E os os 5 universos que estão no Ein Sof, né? E aqui uma leitura rápida sobre o Ein Sof, que é o seguinte: não há palavra para falar do mistério de Deus e da divindade, nem se pode aplicar conceitos ou definições ao grande manifesto. Ele é impensável e indizível, por isso que a gente tem que estar estudando sempre, porque ele está sempre, é uma coisa infinita, não é uma coisa palpável. Se fosse manifesto, como é que se diz? Se fosse manifesto, a gente poderia palpar, então por isso ele é imanifesto, é infinito, não pode ser palpável, e não pode ter um entendimento. Contudo, a fonte é a causa de tudo que se manifesta, a essência e a natureza mais profunda de todo esse nada. É onde a gente tem o melhor conceito para Deus, o nada, né? Ele é um nada e a gente retorna a esse nada. O Ein Sof, o Ain nada, o Ein Sof o único sem fim ou infinito, e o Ein Sof Or, luz interminável. Com esses termos, a Cabala indica a realidade de Deus e da divindade, o solo primordial e a fonte da criação. Para entender o significado desses termos, é mister examinar nossa própria consciência, a nossa mente, e descobrir a fonte dos pensamentos e a natureza dos mesmos. Buscando a fonte dos pensamentos, seguindo-os até o seu ponto de origem, descobrimos que nenhuma fonte pode ser identificada. E a gente retorna, é o loop. Os pensamentos surgem na mente, moram na mente e desaparecem na mente. Mas a fonte não pode ser encontrada. Por isso, não se pode dizer que a fonte é algo, mas como algo, o pensamento, né,
vem dessa fonte oculta. Tampouco podemos chamá-la de nada. Podemos dizer apenas que não é, ou seja, nem nada e nem algo. Por isso que Sócrates diz: só sei que nada sei. Os pensamentos surgem do nada, da mente, moram no nada e regressam ao nada quando desaparecem. Eles compartilham a substância e a natureza do nada. E mesmo sendo individuações distintas da mente, são inseparáveis. O mesmo se aplica a Ain, ao Sefiró e à parte mais profunda da nossa alma. Surgem de Ain, moram em Ain e regressam a Ain, e compartilham a mesma substância e a natureza de Ain. A observação mais profunda revela a mente, gera espontaneamente pensamentos sem fim. A sua capacidade de gerar pensamentos é interminável. E essa é a natureza. O mesmo acontece com a Ein Sof. Deus é o infinito, um potencial de criação sem começo e nem fim. Devido a essa capacidade infinita de conceber e criar um nada de Deus, é também plenitude divina. Aprofundando ainda mais essas observações, reconhecemos uma terceira qualidade da natureza da mente. Ela é autoconsciente. O processo de observação da mente revela essa qualidade. O poder de observar e ser consciente, isso é semelhante a Ein Sof Or, que é a consciência, onipresença e onipotência de Deus e da divindade, a força vital. Então note que o poder está na mente, e você conhecer a fonte daquilo que se passa pela sua mente, né, que é o pensamento vindo, que é a infinitude, que a gente não consegue chegar. A gente fica sempre na mente, o tempo todo. Tem o livro do O Poder do Agora, que ele fala uma coisa muito interessante com relação a isso da mente. É você tentar, para você fazer com que você pare um pouco de pensar, né? Que a mente é pensante o tempo todo. É você ficar esperando, como um gato, o próximo pensamento. E é realmente você ficar à espreita, né, do próximo. O que vai vir agora? O que vai acontecer? Qual o próximo pensamento? E aí você para a mente, que você não consegue, você está esperando sair alguma coisa e nunca vai sair, e nunca sai o pensamento, porque você está ali vigiando. E aí isso é o que? Isso é uma meditação. É um modelo de meditação que o autor do livro, né, ele traz, né, porque ele é um iniciado, ele tem uma iluminação mesmo. Como é que é o nome dele? Rapaz, esqueci o nome do autor do livro. Do Poder do Agora. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, ele fala isso nesse livro, né, dessa coisa de você ficar como um gato à espera do próximo pensamento. Então, vamos fazer aqui um resumo rápido para poder a gente, né, encerrar. 5 universos no tal Malan, que já está, como é que se diz, mais evoluído, né, do que o do Papos. Traz o Adão Cadmon, o Azulu, não força porque não adianta. São 5 universos, vamos entender melhor, 5 universos que em Ein Sof ele está dividido em 3. Vamos pegar aqui, que é o Ain, que é Deus, o Ein Sof é a infinidade,
e o Ein Sof Or, que é a luz sem limite. Então, dentro dessas três divisões que estão acima de Keter, ali existem esses 5 Olamot, que são o Adam Kadmon, são esses universos. E dentro de cada um desses universos são 10 Sefirot, que vai dar um total de 50. Isso tudo gerando em cima de Keter. Aí quando formam isso, vamos dizer assim, esses universos tem que ter, se relacionam, e aí ele tem um reflexo em Keter, aí vai em Keter, depois passa para Rockmart. Enfim, é muito complicado, mas aí você aos poucos vai estudando as letras hebraicas, e a cada linha que liga de uma sefirá a outra são as letras hebraicas utilizadas. E aí a gente vai estudando aos pouquinhos, devagarinho, gradativamente, como gotas de homeopático, para poder você não ficar, né? E não criar ansiedade, né? Você tem que estar sempre como um pote meio cheio mesmo, que é o que vale a pena para poder você ir. Por isso que o, o Spencer Lewis ele trabalhou muito bem com o hinduísmo, porque o hinduísmo e o budismo eles estão muito bem relacionados dentro desses universos, né? Porque ele trata muito bem dessa parte de contemplação, de meditação, e eles conseguem, né? A mônada, aquela parte mais superior, enfim, eles tratam disso com uma simplicidade, com uma humildade, com uma coisa assim que você vê que é o caminho, uma neutralidade mesmo, é uma coisa que se você pratica de uma forma simples, né, sem essa coisa de tentar desvendar e traduzir, simplesmente você vai se conectar com muito mais facilidade do que estudando e tentando revelar e tentando trazer a coisa de uma forma, né, assim mais científica, que é as fórmulas, aquela coisa todinha, e do que você trabalhando com harmonização, com meditação, com prece, com oração e com a leitura, né? É isso. E a gente tem que trabalhar muito também a escrita. A gente percebe que tudo aquilo que foi revelado esses anos todos, esses séculos todos para trás, foi tudo através da escrita. E aí a gente encontra agora todas essas ferramentas tecnológicas, tudo com dedinho, com toque e tal, e a gente esquece de escrever, esquece de passar aquelas informações que vêm, né? Um sonho, você escreveu uma coisa, um relato, enfim. Eu sou um canal que está mostrando para uma consciência superior, está me utilizando para que a gente retorne daquele loop, né? Vamos voltar a escrever, vamos voltar a colocar o punho em funcionamento, rever os caracteres, que é para poder eles não ficarem esquecidos, né? Enfim, é isso. É essa busca. Vamos meditar para poder encerrar, que já está em 45 minutos. Gosto de meditar com música para poder.
Uma ótima. Já é quinta-feira? Deixa eu ver aqui se já é quinta. Ainda não, ainda 23 horas e 31 minutos ainda, então quarta-feira. Então, uma ótima noite. Faça uma meditação antes de dormir, faça uma boa leitura, relaxa e é isso. Pega a Bíblia, pega um livro, pega o Bhagavad Gita, pega, enfim, pega alguma coisa, lê, relaxa a mente, agradeça pelo dia, peça desculpa a quem ofendeu, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. É isso. E vai com calma, né? Não fica ansioso, né? Não fica querendo saber de tudo, né? Aos poucos. Dá pra aprender de tudo. Não precisa você saber tudo. Só aprender. Usou, abre espaço de novo para uma outra coisa nova. Aprendeu, usou, abre espaço. E assim fica nesse loop. Uma ótima noite. Bons sonhos. Até um próximo Pelicano. Tem que fazer o merchan do Pelicano Deserto. Sexta-feira, dia de sarau místico do Pelicano no Deserto. Início às 20h30. Toda sexta-feira a gente faz aí uma programação de poesia, de música, faz uma homenagem, né? Durante a semana a gente tem um dia que é um dia comemorativo, a gente traz aí para a gente poder reforçar, né? A gente está na semana passada, foi a Semana do Meio Ambiente, a gente reforçou e vamos continuar nosso trabalho aí para poder a gente estar sempre levando, compartilhando algo de bom e buscando sempre a harmonia, a paz e um pouco de alegria também, né? Porque faz bem. Uma boa noite.